Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira às 19 horas tem um novo episódio no YouTube e no Spotify aqui para você. Aqui a gente fala sobre maternidade, esporte e tudo ligado ao universo feminino. Hoje a gente abre espaço para um tema urgente, ainda pouco falado, a maternidade atípica. Quando o diagnóstico vem ainda na gestação, quando profissionais de saúde não sabem lidar, quando a mulher precisa encontrar forças onde ninguém ensinou. É aí que nasce uma nova mãe. A nossa convidada de hoje vive uma jornada com o Gabriel, seu bebê diagnosticado com acondroplasia, Paty? Isso. A forma mais comum do nanismo. Ela trabalha home office, administra muitas demandas e, ao mesmo tempo, é a principal cuidadora do filho. Uma mulher que escolheu a escuta, a informação e o amor como bússola. Ela é administradora, trabalha de casa e vive intensamente a experiência da maternidade atípica. Desde a gestação do Gabriel, vem enfrentando desafios com presença, coragem e muita dedicação. Patrícia Pojanella é a nossa convidada de hoje. Paty, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, Fernanda. Ai, que bom. Eu também fiquei muito feliz de você ter aceitado vir, compartilhar um pouco da sua experiência, um assunto que, para quem não entende muito, talvez seja um pouco delicado da gente vir falar sobre isso. Não é muito falado, né? Então tá bom. Não é muito falado, né? Isso. Então se faz necessário esse tipo de debate, né, Patrícia? E a gente tem que aproveitar esses canais para a gente falar sobre isso, né? Eu queria começar voltando lá na sua gestação, Paty. Como que foi receber a hipótese do nanismo ainda durante a gestação? Então, com até 35 semanas de gestação, tudo normal. A partir dali, a obstetra ela observou que a perna do Gabriel não estava crescendo como deveria, na curva, né? Aí, dentro da sala, ela conversou comigo, né, com meu marido. Falou, olha, eu tô notando uma diferença aqui. E aí, antes dela terminar de falar, eu falei, pode ser nanismo? Ela, de onde que você tirou isso? Eu falei, não, porque eu assisto um programa, Os Pequenos Johnsons, que é um programa de uma família com nanismo. E eu falei, eu vi algumas pessoas com gestação, e aí, o que chamava atenção era a perninha, né, em si. E as outras medidas eram todas compatíveis. Ela falou assim, pode ser, e pode ser só uma variação dele mesmo, comum. E quando ele nascer, você vai descobrir. E aí, a partir dali, eu decidi contar para pouquíssimas pessoas, porque você já recebe muitos pitacos, né, na gestação. E eu falei, gente, eu vou receber de todo tipo de comentário. Então eu contei pra ninguém, inclusive nem a minha mãe eu contei. Contei pra pessoas bem próximas mesmo, assim, amigos, a minha amiga que é médica, enfim. Aí quando ele nasceu, ela chegou pra mim e falou, olha, ele é lindo, mas cabe observação. Ok, beleza, fui pro quarto, ele nasceu de madrugada. E já no outro dia já começou a vir um fluxo de médico, assim, de pediatra, de ortopedista. Só que não teve acolhimento, né? Não teve por parte dos profissionais, assim. Então, já chegou um médico falando, ih, isso aí, nossa, ó, a perna é muito curta, braço é muito curto. Torce para ser acondroplasia porque tem tratamento. Jesus. Porque tem mais de 400 tipos de nanismo, né? E aí eu já tava puerpério, tava sem dormir 3 noites, porque eu tentei parto normal. Eu sei que com 8 horas eu já tava numa sala segurando o Gabriel para fazer ultrassom, para fazer radiografia. Eu levantei, era cesárea, levantei, saí andando, fui, não deixei ninguém ir também. Então começou dali uma coisa meio esquisita, assim, não teve um acolhimento dentro do hospital, sabe? E aí, com 7 dias, a gente já começou a foi procurar pediatra, fazer teste genético, né? Foi a partir daí que a gente começou, já bem cedo. Isso foi ótimo, o diagnóstico precoce. Ele faz toda a diferença, né? Sim. E durante a gravidez, Paty, quando vocês tinham essa suspeita, como que você fez para lidar emocionalmente com essa notícia, dessa possibilidade? Então, eu cheguei em casa, chorei naquele dia. Eu fiquei assustada, né? Você fica assustada, você não tá esperando. E aí, conversando com meu marido, eu falei, não tem o que fazer, ele tá aqui, ele tá pronto, é meu. Não tem o que fazer. Então eu vou curtir minha gravidez, é só uma, que eu nunca tive vontade de ter 2 filhos. Eu vou curtir minha gravidez normal. E eu curti, eu meio que desliguei uma chavinha
Obviamente, em alguns episódios, assim, eu lembrava, dava um medo, mas eu fui até 41 semanas e 3 dias curtindo a minha gravidez. Curti a gravidez. Falei, o que tiver que acontecer, já tá, não tem o que fazer. Né? Então, eu curti. Eu fiquei bem. Sim, sim. E como que foi o parto do Gabriel? Como que você descreveria aquele primeiro momento de contato com ele? Quando você viu o rostinho dele ali do seu lado e depois de tudo que você passou aí durante a gestação? Ver ele perfeito. Porque o meu medo era dessa alteração ser outras alterações mais graves que não pegou o diagnóstico. Quando eu vi aquela criança perfeita no meu colo, assim, né, que colocou em cima, eu só agradeci, falei, graças a Deus. Foi um alívio e foi uma coisa muito gostosa. Muito... Eu acho que isso aí, independente de típico ou atípico, é uma sensação maravilhosa, né? Sim, você nunca com mais vai esquecer. certeza. Não esquece. Aquela foto que colocam ele do nosso lado, delícia. né? Muito boa, muito bem. Muito gostoso. E quando que o diagnóstico dele de fato foi confirmado, Paty? E o que passou pela sua cabeça naquele momento? Com 7 dias, a gente foi numa ortopedista, que ela estava com vários testes genéticos, foi até indicação. Ela trabalha com várias crianças, né? E aí a gente fez esse teste e demorava em torno de 50 dias. Então, com 2 meses, ela me ligou, nunca mais vou esquecer disso, eu estava com ele no colo. Falou, Patrícia, saiu o resultado. Falei, se ela me ligou, eu já sei que é. Aí eu falei, tomara que seja condroplasia, porque eu sabia que tinha tratamento. É a condroplasia. Aí eu fiquei em silêncio, assim. Aí ela, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Depois a gente conversa, desliguei. E aí eu saí, olha que loucura, eu saí assim, conversei com meu marido, a gente já tinha meio que certeza pelas características do Gabriel, né, e ter passado por outros médicos. Mas eu saí e fui malhar. Sim, e fui malhar e cheguei na academia chorando. Loucura, loucura. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei, eu me permito chorar somente hoje, por isso. Porque eu olho pro Gabriel e falei, ele é perfeito, cara. Não tenho que reclamar, então não tenho que ficar chorando por isso. Tenho que viver isso. E assim, até hoje. Sim, que legal. É. E, Paty, você falou quando é a condroplasia, tem tratamento. Tem tratamento. Quando não é, quais são as consequências? Então, tem vários tipos de displasias ósseas, né? Hoje em dia, o tratamento é com alguns hormônios, mas nada tão específico. Melhora, mas não é tão específico. Que é a medicação que ele toma hoje, chegou no Brasil em 2020. Ele é novo, é uma medicação nova. E essa medicação diretamente, ela vai direto nos ossos, né? Falando a grosso modo, a pessoa com condroplasia, o osso ele vai calcificando antes do tempo. E essa medicação age nisso, para retardar isso. Então, ela não é só questão de estatura, ela é questão de envergadura, as outras comorbidades que a condroplasia traz, não é só o nanismo, né? Então, eu já tinha estudado sobre a medicação, eu fiquei esses 2 meses estudando, e aí eu falei, graças a Deus, eu dei sorte de ser a condroplasia. Sim. Porque tem tratamento. Não é uma medicação barata, mas ela existe. Né? Sim. E conta pra gente como que é ainda essa experiência com a equipe médica. Se teve alguma história que mais marcou você? Teve. A primeira pediatra que eu fui, ela só faltou falar, não quero o Gabriel como paciente. Extremamente rude. Ela foi por indicação, eu fui nela grávida, fiz aquela consulta. Era uma outra pessoa. Quando chegou a possibilidade do Gabriel, né, ter a condroplasia, ela foi rude com a gente, né, comigo, com meu marido. Ela não... A gente falando, a gente está estudando. Não, você não tem que estudar isso, você não sabe ainda o que é. Então ela foi extremamente grosseira. E eu saí de lá, já ligando para uma outra pediatra que eu conhecia. E essa pediatra foi luz, assim, na nossa vida. E aí ela abriu portas para outros profissionais. Aí ela apresentou a endocrinologista. Então ela trouxe pessoas boas pra gente. Então a diferença é ter bons profissionais. Porque muita gente parece que nunca nem viu sobre o assunto. E parece que nem quer estudar sobre o assunto também, pela reação, nem viu, né? E nem quer, pela reação. E aí quando eu falo dessa pediatra, com algumas mães que levam, eu falo, não é possível que é essa pediatra. Eu falei, não, mas eu acho que ela não gosta de criança atípica. Ela não quer ser pediatra de criança atípica. Falei, tudo bem, não quero ela também.
Sim. Não quero ela também. E como que você lida, Paty, hoje, se você, com essa rejeição, foi só uma equipe médica, só uma médica, tiveram outros profissionais, como que você lidou com esse processo dessa rejeição ou de outros profissionais? A maior rejeição foi no hospital, né? Na verdade, não foi nem rejeição, parece que incompetência mesmo, de lidar com o diferente. Fico até assustada, porque tem muita criança atípica. É mesmo? Muita criança atípica. Ele lida com esses profissionais no hospital. É assim que trata uma mãe? Que pega um diagnóstico, né? E com essa pediatra. Fora isso, a gente achou profissionais bons, um foi chamando o outro, né? Um apresentou o outro. Então, agora eu tô muito acolhida com os profissionais, eu tô muito segura, eu confio neles plenamente. São profissionais que vai acompanhar o Gabriel, né? Até a fase de crescimento dele mesmo. Até a fase de adulto mesmo. Ótimo. E hoje, quais são os especialistas que acompanham o Gabriel? Como que você divide a sua rotina? É uma rotina. O Gabriel ele é acompanhado periodicamente com ortopedista, endocrinologista, a rotina, né, de pediatra normal, otorrino. E diariamente não, né? 2 vezes por semana ele faz físio e 1 vez ele faz fono. E natação também. Meu Deus. Aí nisso casa a Patrícia, que quer treinar 3 vezes, a Patrícia que tem que trabalhar, que trabalha bem menos hoje eu trabalho, assim, acho que uns 40% que eu trabalhava antes. Tá tudo bem, eu sou uma privilegiada que eu consigo fazer isso. E casar tudo isso é minha parte médica também, né? Que eu também tenho que me cuidar. Sim, com certeza. Então é corrido, a rotina é corrida, mas já faz parte da rotina. Eu já levo isso já na minha rotina, já tá nela. Com certeza. E é uma dedicação muito maior se não fosse uma maternidade atípica, né, Paty? Com certeza. Ele não teria fono, não teria físio, não teria esses compromissos já fixos, né? Sim, sim, total. E hoje você tem uma físio que cuida só de crianças atípicas? Eu tava lá no Instagram dela outro dia, eu falei, nossa, que trabalho bacana. Ela tem muita criança atípica e muita criança que às vezes é falta de estímulo. Ou estímulo incorreto, ou nasceu com alguma coisa que ela tem que fazer pequenos ajustes. Então, é um leque bem grande dessa físio. Eu até stalkeei lá seu Instagram dela, não sei se você viu, mas eu fui dando uns likes. Qual o maior desafio hoje com o Gabriel? Eu vi que quando ele andou bonitinho na esteira e tal, quais são os maiores desafios hoje? O Gabriel nasceu hipotônico, que é aquela fraqueza muscular. Algumas crianças com acondroplasia têm, outras não. Ele tem. Ele teve, né? Então, ele teve alguns pequenos atrasos que a gente mexeu rápido. Então, isso foi muito sutil. Ele não sentou com 6 meses. Então, ele foi fazer a introdução alimentar com quase 7, porque a gente entrou na física com 6 meses. E aí o andar dele, a gente via que ele era mais molinho, mas como a gente interviu muito antes, ele andou com 1 ano e 3 meses. Que legal. Hoje ele tá correndo. A gente ainda tá na física porque tem que lapidar o equilíbrio, né? Pra ser seguro, postura. Ele tem mais postura do que eu. Senta certinho. Que legal. E esse acompanhamento é para sempre? É para o resto da vida? Como que funciona? Físio ele vai fazer, acredito eu, por um bom tempo, porque existem algumas dores. Acredito que 2 vezes por semana não, ela deve ter uma alta pra gente aí, de um dia pelo menos. Mas é mais pra prevenção também, né, das dores articulares, postural, que é bem bacana. Sim, sim. E a fono, porque a fala dele, ele fala pouquinhas palavrinhas, porque a bochecha dele também é um pouco hipotônica. Então, alguns movimentos de fala, ele precisa da ajuda da fono. Eu falo que é treinar o rosto, né? Ele treina o corpo e o rosto com a fono. Vai fazer exercício a vida inteira, então, pro corpo todo. E muitas pessoas acham que a acondroplasia é apenas uma diferença estética. Conta pra gente quais são os principais cuidados de saúde envolvidos nessa condição. É aí que cabe eu vejo algumas pessoas adultas com acondroplasia, que é a queixa delas. Só é baixinho. Não só é baixinho não, gente. Tem dores articulares. A parte óssea é diferente. Então, alguns sofrem com otite por repetição, escoliose. Então, tem aquele arqueamento que eu esqueci o nome das pernas. Alguns vêm bastante, o Gabriel não tem. Mas característico, é bem característico. Tem um estreitamento ósseo aqui atrás, que pode dar hidrocefalia, que pode dar compressão da medula e tem que fazer cirurgia. Então, vem muitas complicações por trás. Inclusive, a medicação previne isso. A medicação no início, né? Ela previne muito esse estreitamento, dores articulares.
É uma sorte ter agora. Mas quem não teve essa medicação sofreu bastante com isso. E alguns mesmo com a medicação precisa de cirurgia. Eu não sei se o Gabriel não vai precisar. Porque a gente faz exame periódico, né? Assim, a cada 6 meses, agora tá mais espaçado. Acredito eu que não. Mas é controle, né? Vamos observar. Sim, sim. E você falou que o Gabriel faz uso de uma medicação obtida judicialmente. Sim. Que remédio é esse? Para que ele serve? Como que foi o processo até o início do tratamento? E que dica você daria para uma mãe que está passando por essa mesma busca, Paty? A medicação chama Voxzogo. É um medicamento que pode custar até 2 milhões por ano. Ele é indicado, né, o uso dele até a parte de fechamento ósseo, então lá por volta de 14, 15 anos, dependendo de cada criança, né, da puberdade. E ela é liberada a partir de 6 meses. Uhum. Só que, pelo custo alto, e não está no SUS, tem que entrar judicialmente com isso. Algumas pessoas entram pelo Ministério Público, né? Se você puder contratar um advogado da área da saúde, é bem-vindo, né? Então a gente fez isso, a gente entrou com 6 meses, tivemos algumas negativas, e a nossa primeira positiva da justiça foi com 1 ano, que foi quando ele começou a tomar medicação. E já tive uma negativa no meio desse caminho, porque esse medicamento ele é fornecido por período, né? Porque por peso, enfim. E aí ele ficou 37 dias sem medicação, e a gente recorreu, e a gente está nesse processo ainda de recorrer, a gente não ganhou em definitivo. Até ganhar em definitivo vai ser assim, né? Mas a gente está recebendo medicação, aí para, aí recorre. É ter calma, assim, é ter calma e não adianta ficar desesperado, faz o que é possível, se for possível, se for da realidade, contratar um advogado da área da saúde, que ele vai te auxiliar, ele vai te mostrar o caminho melhor, né, para você. Mas a esperança é que esse medicamento um dia entre pelo SUS, que aí vai facilitar a vida de muitas pessoas, né? Sim. Porque a realidade de cada um, né, não é todo mundo que vai conseguir ter acesso, então... E ter calma, gente, calma. Não adianta ficar desesperada. Eu já falei isso com uma mãe recentemente. Falei, não adianta você ficar desesperada. Não vai mudar a realidade. Vai mudar para você. Assim, vai te fazer mal. Uhum. Segue a vida, faz o que é possível, faz o que é o seu alcance, físio, fono, se for necessário. Faz estímulo em casa. Eu acho que a maior preocupação da gente que é mãe é as consequências para o nosso filho, né, Patrícia? Aquela proteção, né, que a gente quer trazer para eles, né? É a proteção e alguns julgamentos que a gente recebe por conta disso também, né? Você pode falar, assim, os julgamentos? Posso, e às vezes julgamento de pessoas próximas, porque pessoas de fora, assim, eu não dou tanta abertura, né, enfim. Mas é julgamento, às vezes, da maternidade, ou comparação, assim, serve até de dica. Sim. Se você é parente, um amigo de uma pessoa que tem filho atípico, não compara com a maternidade típica, não. Porque já aconteceu, eu estar assim, poxa, fulana, a maternidade é tão leve, vai no restaurante, deixa o filho no parquinho, e você tá aqui, e não me perguntou por que eu não deixei naquele momento. Ele tinha acabado de aprender a andar, ele fica solto no parquinho almoçando. Ele não tinha equilíbrio para isso. Uhum. Não era indicado ele ir no pula-pula. Só que eu não fico falando isso no almoço. Sim. Eu espero que a pessoa que está ali, né, entenda isso, não fique julgando. É chato. E ainda mais que sabe que ele tem a condroplasia. Sabe que ele tem, sabe que ele faz fono, sabe que ele faz físico. A pessoa que essa pessoa falou é uma mãe maravilhosa. Uhum. Tudo bem, mas ela não é uma mãe atípica. O filho dela não teve nenhum atraso, o filho dela não faz uso de medicação. É outra realidade. Então, o Gabriel ele vai fazer tudo no tempo dele. Não é no tempo que as pessoas acham, né? E geralmente é julgamento de pessoas próximas. Que é chato. Aquelas que acham que tem mais liberdade, né? E não tem muito cuidado para falar e nem se informar sobre o assunto antes até de falar. sobre a fala dele. Às vezes ele tá falando, pô, por que você não coloca ele no meio assim? Ou porque você não força ele no colo das pessoas? Nunca forcei, nem vou forçar. Sim. Ele vai se ele quiser. Até fala, é meu amigo, é minha amiga, né? Tem pessoas que ele nunca nem viu, a pessoa faz assim, ele vai. Então, assim, eu não vou ficar forçando. Tem que tomar cuidado. Se você não tiver com a cabeça boa, quando você corre atrás de fono, de físio, tem aquela rotina corrida e escute uma pessoa próxima, talvez o atraso dele é por conta da sua postura, isso não faz bem para a pessoa. Então você tem que ter a cabeça muito boa de olhar, não, essa pessoa não sabe o que está falando. E tá tudo bem, assim, né? Deixa essa pessoa, ela não sabe o que está falando.
Verdade, verdade. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu bem esqueci. Mas eu vou lembrar, eu vou lembrar. Uhum. Então a dica que você deixaria para as mães que estão passando por essa mesma busca que você seria qual, Paty? Faz o que for possível, Uhum. assim, vale a pena. Eu já escutei, vale a pena correr tanto atrás assim, vale a pena. A medicação vale cada esforço seu. É visível, assim, a evolução dos filhos. E faça o que for possível e não deixe de se cuidar. Aham. A própria mãe, A né? própria mãe. A mãe tem que estar com a cabeça boa, ela tem que Uhum. estar se sentindo bem. Que seja em casa, nem todo mundo vai ter alguém para ficar com o filho, né? Meu marido fica para eu ir treinar, por exemplo. Não, mas que seja em casa, pula uma corda, leia um livro, faça alguma coisa que te dê prazer. O filho da gente é o tempo todo, mas tira só um pouquinho para você. Se cuida só um pouquinho. Porque a Sim. cabeça agradece e até para lidar com tudo, né? E hoje você faz terapia? Não faço. Não. Não. Ah, Mas tenho vontade de fazer daqui a um tempo, até mesmo para ensinar o Gabriel a se ver como uma criança com acondroplasia, com um nanismo, né, no uhum. caso. Porque hoje a criança ela não entende isso. Eu quero, quando ele perceber, eu quero saber lidar com isso, passar isso para ele, porque a criança é uma bucha, né? Então, a forma com que eu lido é a forma com que ele vai lidar. Sim. Então, eu não coloquei na agenda, na agenda ainda a terapia, eu coloquei Aham. treinar, que também Aham. é uma terapia É, para mim. também. Não é terapia, mas é É terapêutico. terapêutico. Aham. Mas eu tenho vontade de fazer nessa fase que ele estiver começando a se entender mesmo, assim, né? Eu sou diferente, por quê, como. Entender que ele é diferente, que tá tudo bem. Sim. E como que é o processo de escolarização dele, tá, ô Paty, para ele frequentar a escola junto com outras crianças? É tudo como segue mesmo para uma criança que não é atípica? No caso dele, né? O tipo dele de deficiência não interfere, não é intelecto, não tem a necessidade de um professor de apoio, né? Alguns vão ter, aí eu não vou conseguir te falar quais os tipos, né? Porém, o que ele vai fazer alguns ajustes é na cadeira, por exemplo. Eu não vou mudar a cadeira dele, mas eu vou ter que pôr um apoiozinho no pé. Porque ficar sentado com o pezinho balançando não vai dar. Uhum. Mas é mais ajuste mesmo físico, assim, de cadeira, bom senso de um professor na educação física, não vai colocar ele num pula-pula, pelo menos por enquanto. Mas fora isso, tudo segue no fluxo normal. Sim, sim. Ah, bacana. Eu ia fazer outra pergunta. Ah, sim. Quais são as justificativas judiciais de, às vezes, o medicamento não ser liberado para vocês, quando vai um processo e volta o pedido? Ser um medicamento novo. Fala que Hum, não tem, alguns, né, falam que não tem estudos ainda, só que tem estudos, tem gráficos, a gente tem evolução, a gente grava tudo, né, a gente registra tudo, e a maioria das vezes é isso, não ter ainda um estudo por mais tempo, né, um remédio novo aqui no Brasil. Ele é novo, na verdade, essa medicação. Mas aí quando você comprova com teste genético, com documentação, a gente vai recorrendo e vai, né, uhum. conseguindo, mas é questão assim, causa estranheza, né? Com tudo ali, mesmo assim, às vezes você toma uma negativa. Nossa, É. imagino, tem que estar preparado para o sim e para o E não. pro não, é ir recorrendo até a gente ir pro final mesmo, né? A decisão mesmo. Sim, sim. É complexo, né, Paty? Complexo. A gente sabe hoje que muitas mães chegam ao diagnóstico de uma forma solitária, sem apoio e com muito medo. Por isso, a gente selecionou algumas perguntas que são super buscadas na internet sobre maternidade atípica e acondroplasia. A gente queria que você respondesse essas dúvidas com a sua vivência, sua sensibilidade, sua força, que com certeza vão ajudar muita gente. Topa? Sim. Vamos lá, as perguntas são: como lidar com o medo do futuro quando você descobre uma condição rara do seu filho? Você tem medo do que vai acontecer, né? Eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz para endócrino foi: ele vai ter vida? Uhum. Porque parece bobagem, assim, ela falou assim: vai ter, Patrícia, ele vai ter em tratamento, mas é um medo assim, como vai ser a vida dele? Porque eu sei que eu não vou estar aqui sempre, né? A gente não sabe a ordem certa, mas assim, se pensar na ordem, Uhum. a mãe vai e o filho fica. Ah.
Mas a minha primeira medo era ele vai ter vida. Depois eu entendi e falei, bullying, como vai ser? Depois eu pensei, gente, eu não controlo amanhã. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Então vamos viver um dia de cada vez. Se eu sofrer bullying nessa situação, aí a gente vai agir de tal maneira. Não adianta eu ficar antecipando as coisas. Gera muita ansiedade. Então eu parei de fazer isso. Não faço isso mais. Um dia de cada vez, uma evolução de cada vez, comemore cada evolução. E você deve ter estudado os contextos de antes e de agora, né, Paty? E a gente tem mais ou menos a mesma idade. Sim. Eu tenho 40, quantos anos você 37. tem? Então, até crianças atípicas na época que a gente estudava, a gente quase não tinha convivência com elas. Sim. E hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 20 anos que já pegou uma fase escolar que ele convivia com crianças atípicas dentro da escola. Sim. Então, acho que essa sociedade de hoje, a sociedade que o Gabriel está crescendo, vai estar mais preparada para essa inclusão. O que você pensa sobre isso? Acho que sim. Estamos numa época bem melhor. Ainda é pouco falado, mas antes não falava nada. Era aquele fulano tem um probleminha. Aquele fulano é diferente. Fica perto não, ele é diferente. Sim. Né? Então, hoje não. Hoje é falado, é explicado. Algumas escolas, o Gabriel ainda não está estudando, abre a porta para você entrar na escola, falar sobre a condição, explicar para as outras crianças, porque não sabe, é novo para elas também. Eu acho que hoje ainda é pouco falado, mas é bem melhor do que antes. Muito melhor do que antes. Ainda tem muito a melhorar, né? Tem. Vamos lá, segunda pergunta. Como manter a sanidade emocional quando tudo gira em torno do cuidado? Fazendo um pouquinho por você todo dia. Você tem um tempo para você ler um livro, para você ir numa academia, fazer alguma coisa que você gosta. Ali é seu momento. A gente dedica muito tempo ao filho, ao trabalho, mas é para você, assim. Seja 15 minutos, alguma coisa, para você. É um autocuidado, é fazer uma unha quando possível, sabe? É se cuidar mesmo. Se cuidar não é errado não, gente. Deve. Tem muita mãe que se culpa, né? Por de às se vezes cuidar. poder ter um tempo para cuidar de si, fazer uma atividade física, ir à terapia, cuidar da aparência. Sim, não é errado não. Você está cuidando do seu filho, está se cuidando também. Não pode se deixar para trás. Porque isso mexe, porque a pessoa, quando você vira mãe, você já é uma outra pessoa. Você já muda completamente. E você se reconhecer também como pessoa, como mulher, não só como mãe. Isso, com certeza. Faz total diferença. E os nossos filhos precisam da gente bem, sim, para eles ficarem bem. A gente é o porto seguro deles. Tem os pais, mas a mãe é a mãe, né? A mãe é a mãe. Por mais que o pai seja presente, a mãe é a mãe. Isso mesmo, Paty. E que é a mãe. Tudo é da mãe, né? Tudo é da mãe. Tudo, até os xingamentos é tudo da mãe também. É da mãe. E de fato futuramente, assim, acredito que isso vai acontecer com você. Quando o nosso filho começa a expressar, né, como ele vê a gente, como ele se inspira na gente, é algo que você nem imagina, assim. Outro dia eu estava até vendo no Instagram, fizeram uma pergunta para uma mãe, perguntando para ela o que ela achava que era ser boa mãe. E depois pegaram a filha dela pequenininha e perguntou para ela por que a mãe dela era uma boa mãe. E às vezes a gente acha que ser boa mãe é tipo, às vezes conseguir dar um bom estudo, conseguir dar aquela base legal e tal, e o tempo, ok. E aí a criança respondeu o que era ser boa, por que a mãe dela era uma boa mãe. E aí estava muito ligado a carinho, a afeto, a presença, ao tempo. Sim. Que é isso que os nossos filhos precisam, né? Um amparo emocional, né? E isso, assim, a maternidade é algo muito fantástico, né? Ainda bem que eu tive. O que mudou da sua vida, Paty, depois que você foi mãe? Muita coisa. Você imaginava que ia ser assim tão bom, tão desafiador também? Eu sabia que era desafiador, mas acho que a gente só descobre depois que vira mãe, né? Eu falo que eu sinto falta da Patrícia de antes, do Gabriel, do tempo livre, de pegar minha bolsa e ele comprar um pão. Não ter que programar nada, sabe? Fora isso, eu prefiro mil vezes essa minha versão agora. Mesmo mais corrida, mas eu prefiro 1000 vezes, eu sou mais madura, sabe? Eu dou valor para outras coisas que antes eu não dava.
Então, eu olho pra mim com mais carinho, assim. Uhum. Antes, às vezes, malhava, assim, segunda, sábado, não tá bom isso. Agora eu falo, nossa, tá ótimo. Faço 3 vezes, tá ótimo, porque eu faço. Tô dando o meu melhor. Tô dando o meu melhor. Nossa, que bonita que eu tô. Uhum. Então, a exigência de aparência mudou muito. Hoje eu exijo muitas outras coisas. Eu quero estar bem emocionalmente, eu quero estar feliz, sabe? Os valores mudam Muda totalmente. Totalmente. A gente se sente mais mulher também, né? Sim, uma força que você não descobre, você não sabe nem que existe, assim. Ela brota ali. É isso mesmo. É fantástico. E você imaginava que ia ser assim quando você fosse mãe? Não. Não imaginava, não. Ai, ai. E vamos lá, Paty. É possível manter a carreira ativa sendo mãe atípica? Como você encontrou esse equilíbrio trabalhando de casa? Porque todo mundo, a galera romantiza um pouco o home office como se fosse tudo muito lindo, maravilhoso, mas como que você equilibrou e o que você fala, né? Porque você tem home office, mas às vezes tem algumas mães que têm que sair para trabalhar em outros lugares. Eu sou uma privilegiada, né? Mas o equilíbrio tá um desequilíbrio, porque eu trabalho bem menos hoje. Mas eu posso fazer isso, né? Eu trabalho com o meu marido. Eu não posso deixar de fazer alguns trabalhos, mas muita coisa eu abri mão. Então lá em casa a gente é uma equipe. Eu tenho sorte disso. Então cada um tem a sua função lá bem determinada. Então eu pude largar boa parte do meu trabalho. Então aquela que não consegue, não se culpa. Não se culpa porque é sua realidade, né? Sair para trabalhar é a sua função. Se tiver que só ficar em casa também, é cada um na sua realidade. Mas na minha realidade, eu trabalho bem menos, mas consigo trabalhar. Às vezes quando ele está dormindo de tarde, às vezes quando ele dorme à noite. Então eu pego todo dia um pouco para não deixar acumular. Mas é corrido. Se eu tô no computador aqui, ele acha que eu tô brincando. Ele quer sentar no meu colo e mexer no teclado. Sim. Quer, e se você não fizer isso, é um show. Chora. Então, ele adora computador. Ele tá com quantos anos agora? 2, acabou de fazer 2. 2? Então ele acha o máximo, né? Ele quer ficar na frente do computador. E ele adora o seu cachorro? Adora. Como é que é a relação dos dois? Então, o Zeus, ele é um cachorro já idoso. Quando o Gabriel nasceu, ele tinha 11 anos. Ele teve muito ciúme, então a gente não deixava muito próximo. Aí agora, na fase de alimentação, de jogar um petisco, de jogar um negócio, a amizade aconteceu, né? Claro que com cuidado por ele ser bem idoso, mas assim, ele adora. De vez em quando ele passa assim perto dele, dá um tapinha nas costas dele, tipo, tá tudo bem. E que sai bonitinho. Andando. E sai andando. Muito bom. E mas ainda temos 2 perguntas, tá? Você sentiu que precisou se transformar como mulher e como pessoa depois da maternidade atípica? Sim, com certeza. A gente tem que se transformar o tempo todo, transformar aquilo que eu tinha como certo, que quando você engravida, você faz todo um roteiro. Depois que você entende que seu roteiro não existe. Né? Então eu tive que me adequar à minha nova realidade, que é ter um compromisso, uma agenda mais cheia, que são as coisas do Gabriel, né? As terapias dele que ele faz, são as nossas coisas de casa, de trabalho. Me transformei, mas eu acho que eu tô me dando bem, assim, eu tô me saindo bem. Uma pessoa falou comigo, como é que você consegue, hein? Eu não consigo marcar. Às vezes um médico eu fico enrolada. Um médico a mais eu fico enrolada. Eu vejo você saindo quase todo dia, de manhã para levar. Eu falei, entrou na rotina. Eu sou uma pessoa que gosta de rotina, então acho que por isso que fluiu mais rápido, né? Não mais fácil, mais rápido. E tem algum grupo de mães aqui de fora que vocês têm uma rede de apoio, alguma coisa? Quando eu descobri a condroplasia, eu fui procurar pais, né? Pai, mãe. E aí eu achei 2 grupos que são nacionais, que é o Nanismo Brasil e Voxzogo Brasil, que é um só de quem toma medicação e um que é de quem filhos com nanismo, não necessariamente só a condroplasia. E ali você vê todos os tipos, todas as fases, então você vê evolução. Eu acho que faz muito bem trocar essa ideia com outras mães, com outros pais. Um filho que passou por uma cirurgia, aí você tem medo da situação, o que aconteceu, como foi. Então a troca de experiência faz muita diferença, muita diferença. Imagino. Traz paz pra gente, assim. Às vezes dá um medinho quando você vê uma situação, mas aí você vê o que aconteceu, desenrolar, e você fala, ele passou, eu também vou passar, ele passou, né?
É bom ver quem já está num estágio mais avançado cronologicamente, para você, porque às vezes a gente deve ficar pensando, né, Paty, como que vai ser lá na frente, e aí quando você vê alguém que está vivendo essa realidade, traz um certo conforto, um certo alívio. Quando eu vejo pessoa com nanismo adulto, assim, né, teve recentemente uma mãe com nanismo me achou no Instagram, e ela estava grávida. Converso com ela igual se fosse amiga, assim, nunca vi pessoalmente. E aí eu falei com ela, falei, relaxa, você passou por uma fase muito difícil, agora tá tão mais, agora tem tratamento. Ela falou assim, realmente, eu passei por uma coisa que se o meu filho tiver, não vai ser a mesma coisa. E acabou que o filho não tem, graças a Deus, assim, pra paz dela, né? E ela tem, e ela preocupada, eu só olhando aquela mulher maravilhosa, fazendo família e projetando o Gabriel. Eu até falei com ela, falei, só olhando você, maravilhosa, linda, com a sua família, vivendo a sua vida. Falei, me traz paz olhar para o adulto vivendo a vida dele, sabe? Porque é isso, né? O Gabriel vai ter a história dele, a vida dele, que eu vou seguir até um caminho, depois é com ele. Essa é a ordem da vida, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas vamos trabalhar com sim, que aconteça. É isso mesmo. Então dá paz. Já aconteceu de eu encontrar no mercado uma moça, essa não conversei, eu fiquei olhando para ela assim, mas admirando ela. Ela me olhou de cara feia, acredito eu, porque deve receber muitos olhares. Né? Provavelmente ela devia achar que eu tava olhando, sei lá, julgando. Aí quando eu virei com o Gabriel era menor, né? Ela olhou pro Gabriel assim, ela fez um sorriso e saiu. Ela entendeu por que eu tava olhando pra ela. Me arrependo até hoje de não ter parado pra ela. Conversado, né? Mas aí ela entendeu, ela viu o Gabriel, né, com a perna mais curtinha. Aí ela, não tá me julgando. Sim, sim. Vamos lá. O que você gostaria que as pessoas soubessem antes de falar, julgar ou tentar dar palpite na vida de uma mãe como você? Não dê palpite. Mas foi muito forte. Foi uma coisa muito forte, porque a pessoa não consegue segurar. A nossa cabeça é, por favor, não fala. Mas vai falar, né? Fala aquilo que você... com mais delicadeza. As pessoas, elas não têm delicadeza. Já escutei, ele é anãozinho? Que lindo, ele é anãozinho. Esse tipo de gente é inteligente pra caramba. Eu falei, não... ele tem acondroplasia, mas é como qualquer outra pessoa. Vai ter aquele que estuda mais, aquele que estuda menos. E chama nanismo hoje em dia, não fala mais anão. Hoje é pejorativo. Mas eu sempre falei anão. Eu falei, então. Mas aí eu tô te falando agora, é pejorativo. Não é bem visto. É pessoa com nanismo. Ah, tá. E a pessoa ficou meio assim. Então, quando você dá um palpite, entenda que você vai ter, né, uma resposta. Eu tento ser da melhor maneira possível, não ser grossa, porque o Gabriel está sempre observando, então ele vai entender a forma dele de agir de acordo com a forma com que eu vou falar, né? Mas se for dar um palpite, tenta dar palpite, gente, de coisas mais sutis, de coisas que você sabe, o que você não entende, ou de como lidar com a criança, ou do que fazer. Se você não sabe nem 10% da realidade, às vezes a mãe não está fazendo tal coisa porque foi indicação médica. Né? Eu já ouvi, não põe na escolinha ainda? Poxa, por que não põe na escolinha? Não, foi indicação médica, por enquanto, por conta do equilíbrio. Ano que vem ele vai, se estiver tudo bem, né? Então, gente, cuidado para dar palpite, porque aquela mãe, ela tá passando por muitas coisas, assim, ela tá vivendo muitas coisas internas. Algumas vai estar com a cabeça melhor, outra não vai estar tão receptiva para isso. Então, se puder, não dê palpite. É delicado, né, se puder. Agora, se for quiser fazer um elogio, faça. Mas criticar, a pessoa se dá o trabalho de chegar para criticar, melhor ficar quieto. Com certeza. Com certeza, Paty. Paty, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Sim. Eu aprendi pra caramba com você. Espero que muitas pessoas aprendam. Sim. Da mesma forma que a gente precisa de letramento de vários assuntos hoje, né? Da diversidade que a gente tem na sociedade. A gente também precisa falar de maternidade atípica, sim, de crianças atípicas, que é um assunto muito delicado e muito relevante ao mesmo tempo. Depois que eu vi nas suas redes sociais que o Gabriel tinha nanismo, eu falei, nossa, que história, né? Ao mesmo tempo, a gente depois, eu pelo menos, né, que fui mãe no final da minha adolescência, eu entendo o porquê daquilo tudo ter acontecido comigo naquela época. Sim. E a gente vai
criando uma resiliência, uma maturidade também Muito. para outras coisas da vida que vão além da maternidade, né? E acredito eu, assim, quem é mãe atípica, né? Cada um dentro da sua realidade, dentro das suas condições. Olha para o seu filho com carinho. Abraça seu filho, curte seu filho. Se curte também, curte a sua família. É para ser, é para acontecer. Eu acredito muito nisso. Era para ser meu. Tá tudo bem, assim. Eu vejo ele saudável, eu vejo ele andando. Eu falo, obrigada, Deus. Eu até me emociono. Obrigada. Só consigo agradecer. Que bom, Paty. Eu fico feliz que você tem essa cabeça. Eu também até me emocionei aqui. É porque eu consigo só agradecer, assim. Eu tinha que ser o Gabriel. E graças a Deus é ele. Isso aí, Paty. Ó, agora eu vou ter que falar o jabá do patrocínio emocionada do podcast, da live. Ai, ai. Mas Paty, você conhece a live, loja de roupa esportiva? Conheço e adoro. Tem a live aqui de fora, que é patrocinadora do nosso podcast. E galera, a live tá com uma coleção nova incrível. A gente tem um cupom da Deixa Ela Treinar lá, que é o Deixa Ela 10. Vocês conseguem 10% de desconto em todo o site e nas lojas. Tá, Paty? Você vai lá garantir seu descontinho de Com certeza, presente. adoro a live. Obrigada, Fernanda. Vamos lá, Paty. Eu vou fazer agora um bate-bola, jogo rápido com você. Sim. Tá bom? Uma palavra que define o Gabriel. Força. Uma força que você descobriu em você depois de ser mãe. Acho que resiliência, assim. Eu sou mais resiliente. Sim. Um conselho que você daria para outra mãe que acabou de receber um diagnóstico inesperado. Calma, vive o luto do filho perfeito. E estuda sobre a condição do seu filho. Informação liberta. Uma coisa linda que a maternidade atípica te ensinou. A valorizar cada conquista, né? Cada evolução, eu acho que sempre é valorizado, mas na maternidade atípica, você vibra, né? Você faz a físio para andar e começa a andar. Você faz a fono para falar e ele começa a falar. Então, você vibra cada conquista, assim, né? Ele vai fazer tudo, mas no tempo dele, então você vibra com isso, né? Sim. O que para a mãe que às vezes não tem a maternidade atípica é mais uma questão da evolução normal. Ela vai ficar muito feliz, obviamente, mas quando você vê, fala, ele fez fono para falar, ou fez fono para destravar a fala, né, no caso, que ele fala algumas coisas. Mas assim, eu acho que é isso, você valoriza muito mais, acredito eu, né, porque eu só sei ser a mãe atípica, não sei o outro lado, mas eu acho que é isso. Bom, Paty. Paty, quero agradecer muito de você dividir com a gente essa história tão potente, né, tão real e transformadora, e algo muito particular também. Sim. Mas eu fiquei muito satisfeita de você vir para poder ajudar a disseminar esse conhecimento para as outras pessoas, né? E a sua presença aqui mostra que a maternidade atípica não é sobre rótulo, é sobre reconstruir o mundo todos os dias, com informação, com luta e, acima de tudo, com afeto. Para você que quer ouvir mais sobre o Deixa Ela Treinar, sobre o Deixa Ela Falar, curte, compartilhe o nosso canal e fica ligado aqui toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um novo episódio para você. Muito obrigada, Paty. Obrigada, Fernanda.